Olá, meus alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Ou boa tarde, ou boa noite, o horário que vocês estiverem aí me ouvindo. Hoje a nossa videoaula vai falar sobre complementos verbais e os seus efeitos de sentido. Lembram quando estudamos lá no 7º ano sobre os verbos e os seus complementos? A gente falou sobre os verbos transitivos, sobre os verbos intransitivos, sobre o objeto direto, sobre o objeto indireto. Lembram disso? Nós vamos estar falando, retomando isso agora e trazendo os vários efeitos de sentido, os diferentes efeitos de sentido que esses verbos causam aí nos seus complementos verbais, ok? Então vamos lá. Nós estamos aqui na página 76 da nossa apostila, está? Aqui no topo, vamos falar a página 76 e a página 77, ok? Então vamos lá. Os complementos verbais são termos que completam o sentido dos verbos transitivos, os quais não têm sentido completo no texto. Lembra quando a gente falava que o verbo era intransitivo, ele não tinha complemento? Então, o verbo transitivo, ele tem complemento, ele pede uma complementação, ora com preposição, ora sem a preposição. Lembram-se disso? Quando o complemento vem com preposição, ele é um objeto, ele pede um objeto indireto, ou seja, ele transita indiretamente para o seu complemento porque tem uma preposição no meio. Se ele é um verbo transitivo direto, ou seja, ele pede um complemento direto, um objeto direto, ele não tem preposição, ele transita diretamente para o seu complemento, sem nada entre eles. Ok? Então vamos lá. Os complementos verbais são diversificados e podem vir acompanhado ou não de preposição, como eu acabei de falar. E aí nós temos um exemplo aí com uma frase. Verbo transitivo, aí o verbo, eles estão dando exemplo de um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Lembra que nós vimos muitos exercícios sobre isso no ano passado e vimos um pouco disso também no começo desse ano na sala de aula. Então, a frase é a seguinte: o conselho pediu atenção à situação dos refugiados e imigrantes. Vamos ao verbo. Toda vez que eu vou analisar uma frase sintaticamente, eu tenho que ir no verbo. Onde está o verbo? Pediu, do verbo pedir. Então, quem pede, pede alguma coisa a alguém. Então, se ele pede alguma coisa, viu que não tem nenhuma preposição entre o verbo e o complemento, esse é o objeto direto. A alguém, nós temos aí uma preposição, que é o a, que está entre o verbo e o seu complemento. Esse é o objeto indireto. Então, na mesma frase, nós temos o objeto direto e o objeto indireto. E esse verbo aí, então, ele tem dois objetos, dois complementos verbais. O direto e o indireto, ok? E nós estudamos muito também sobre as preposições, então o que eu queria que vocês fizessem? Que vocês fossem lá na apostila, na apostila do ano passado, se vocês ainda tiverem, ou no caderno mesmo, né? Que eu dei um material impresso aí sobre preposição, mas estudem, consultem, porque as preposições você precisa estar memorizando, você precisa estar tendo contato com elas, lendo, para saber quais são, ok? Então faça isso porque vai ajudar muito você aqui na compreensão dessa matéria. Bom, aqui na lousa eu coloquei para vocês o seguinte, olha lá. Os complementos verbais. Um resuminho e alguns exemplos que não constam na apostila para a gente estar enriquecendo aí o nosso conteúdo, ok? Olha lá. Os complementos verbais, eles atuam completando o sentido dos verbos transitivos, diretos e indiretos. E são chamados, eu coloquei aqui chamos, faltou chamados, ou os chamamos, né? Acho que é isso que eu quis colocar aqui, e os chamamos de objeto direto e objeto indireto. Então, novamente, os complementos verbais, eles atuam completando o sentido dos verbos transitivos, diretos ou indiretos.
né? Que daí ele vai ter ou um complemento direto ou um complemento indireto, como nós vamos ver nos exemplos aqui que eu coloquei, tá? E o primeiro exemplo é: João entregou flores à professora. Onde que está o verbo? Aqui. João entregou, do verbo entregar. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Alguma coisa, eu não tenho uma preposição entre o verbo e o complemento? Objeto direto. Olha aqui. O que foi que o João entregou? Qual que foi a alguma coisa que o João entregou? Flores. Então, flores é o objeto direto. Quem entrega alguma coisa a alguém. Olha aí a preposição entre o verbo e o complemento. Então, ele entregou para quem? Ou a quem essas flores? A professora. Com o tempo, vocês vão olhar para a frase e já vão identificar meio que automaticamente o objeto indireto e, consequentemente, o objeto direto se tiver na mesma frase, porque aqui nós vamos ver que toda vez que o objeto indireto, ele aparece já com a preposição. Por isso que é tão importante vocês terem conhecimento de quais são as preposições, para que fique fácil. Você olhou para a frase, você já viu uma preposição. Opa, muito provavelmente esse aqui é um objeto indireto, ok? Próxima frase aqui, número 2. Clara foi à escola. Clara foi à escola. Onde que está o verbo aqui? Foi, do verbo ir. Foi, quem vai a algum lugar. Olha a preposição antes aí. Então, ela foi à escola. Olha a preposição lá. Esse objeto, a escola, é um objeto indireto. Ok? 3. Jean criou um robô. Quem cria, ó, o verbo, achamos o verbo criou do verbo criar. Quem cria alguma coisa. Não tem nenhuma preposição entre o complemento e o verbo. O que ele criou aqui na frase é um robô, objeto direto. Ok? Bom, dando continuidade então aí na página 76 mesmo da apostila. Agora nós vamos analisar os fragmentos extraídos da notícia A Deliciosa Culinária, lá da página 70, naquela partezinha de cima lá que diz fica a dica. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Aqui. Esse documentário, essa notícia aqui nesse fica a dica. Vocês acessem lá para terem uma noção melhor. Porém, nós extraímos algumas frases exatamente dessa notícia, ok? Número 1. No início de 2016, Nathalie Torrelas se viu encurralada. Aos 23 anos, a moradora de Puerto Ordaz, na Venezuela, não conseguia enxergar nenhum futuro para si ou para a família. Essa é a primeira frase. A segunda. Além de quase não ter nenhum conterrâneo nosso aqui, vimos que as pessoas não conheciam nossa comida. Bom, aí vamos avaliar lá a primeira frase. No primeiro trecho, que é essa primeira frase, o verbo ver, né? Ela se viu encurralada, olha lá. O verbo ver, ele está acompanhado de um complemento verbal, não é? Ela se viu encurralada, se. Qual que é o significado que ele assume no contexto? Que significado esse complemento, esse se aí dá para a gente entender? Se viu, ou seja, ela se encontrou encurralada, né? Qual que é o significado que esse verbo dá aqui pra gente na frase? Ela se encontrou, ela se viu numa situação, né? Dá para se perceber aí que ela se reconheceu encurralada, não é mesmo? É nesse sentido que o verbo está nessa frase. Já na segunda, como é que esse verbo ver aparece aí? Além de quase não ter nenhum conterrâneo nosso, aqui vimos que as pessoas, ou seja, percebemos que as pessoas, né? Demos conta de que as pessoas, é nesse sentido que o verbo está. Bom, percebido isso,
é, nós podemos ver que, só chamando uma atenção para a frase 2, que o objeto dela é um objeto direto. Quem vê, vê alguma coisa. O que ele viu? O que ela viu? Que as pessoas não conheciam a nossa comida. Esse é o objeto direto da frase, ok? A questão 3 aí da página 76 diz assim: analise a frase. Vi você na rua. Vi você na rua. Nesse caso, o complemento você, porque se a gente perguntar para o verbo em ver algo ou alguém, né? Aí, no caso, o objeto direto é o você. Vi você na rua. O que esse complemento você faz com que o verbo, ele faz com que o verbo assuma qual sentido? Esse complemento. O sentido de avistar. Ou seja, ele está vendo alguém ou alguma coisa, no caso aqui está vendo alguém, né? Está avistando alguém. Não está mais no sentido de perceber, ou de se encontrar, ou de se perceber, como estavam nas outras duas frases. Então, nós percebemos que o verbo ele se relaciona de diferentes maneiras com seus complementos. E com isso, ele gera variados efeitos de sentido, né? Para o seu verbo, ok? Vamos para a página 77 agora. Analisa aí esse trechinho que está no topo da frase, no topo da página. Também do outro lado do mundo veio Mohammed Othman, 30. É a idade dele, né? Vítima de um dos conflitos mais longevos da história contemporânea. Ele é nascido e criado em Sibeina, um campo de refugiados palestinos nas proximidades de Damasco, na Síria. Lá, o jovem viveu os horrores da guerra de perto. Nesse fragmento, qual que é a transitividade do verbo viver? Ou seja, quando a gente pergunta qual a transitividade, é se ele é transitivo direto ou se ele é transitivo indireto. Ou se ele é intransitivo, ou se ele não transita. Mas aqui percebe-se que há uma transitividade para o verbo. Então vamos lá. Lá o jovem viveu. Quem vive, quando diz que ele viveu horrores, ele viveu alguma coisa. Ele viveu o quê? Os horrores da guerra. Os horrores da guerra é o seu objeto direto, porque entre o verbo e o complemento não se pediu preposição. Então, nesse fragmento, a transitividade do verbo viver é que ele é transitivo direto. Ele pediu um complemento sem preposição, um complemento que na verdade aí é um objeto direto, ok? Qual que é o significado? Número 5, indique qual que é o seu complemento. A gente já falou, né? Os horrores da guerra. Esse é o seu objeto direto. 6, qual o significado que o verbo assume diante do seu complemento? Ele assume o sentido de passar por determinadas situações, não é mesmo? Esse é o sentido que o verbo assume diante da frase, né? No contexto da frase. Ou seja, viveu é igual a passou por determinada situação, né? Número 7. Compare o fragmento lido à frase. Vivemos no Brasil. Indique a transitividade e o significado do verbo destacado. Bom, o significado do verbo destacado realmente está no sentido de morar, ou seja, vivemos no Brasil, moramos no Brasil, está no sentido de morar. Agora, esse verbo ele é transitivo ou intransitivo? Vamos ver qual que é aí a transitividade do verbo. Quando nós falamos vivemos no Brasil, o verbo viver aqui, ele não transita para nenhum complemento. Ele está no sentido de morar ali. Vivemos no Brasil. Esse no Brasil, ele é um adjunto adverbial de lugar, como nós já vimos na videoaula anterior, né? Que os adjuntos adverbiais, eles dizem as circunstâncias em que de verbos, de advérbios ou de adjetivos. Aqui nós temos um verbo, ou seja, ele está determinando, dizendo em que lugar vive, se vive alguém, não é? Então ele aqui é um adjunto adverbial de lugar e não um complemento verbal,
não não um objeto direto ou indireto. Então, nesse caso, o verbo viver, no caso aqui vivemos, é intransitivo, ok? Bom, meu conselho para vocês é: revejam a matéria na apostila, revejam a videoaula, revejam o material sobre o assunto dado no caderno, refaçam os exercícios, e quanto mais vocês tiverem contato com essa matéria, mais fácil vai ficando, mais vocês vão se apropriando desses conhecimentos, ok? Um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.